Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com a Wendinha gravar um vídeo sobre lágrima ácida. Pra quem não me conhece, eu sou a Júlia, sou mamãe dessa neném aqui. E a gente já fez 2 lives sobre esse tema, só que nenhuma das 2 ficou salva. Então eu vim aqui fazer um vídeo pra facilitar. Vamos começar falando sobre o que é a lágrima ácida. Lágrima ácida são aquelas manchinhas que ficam embaixo do olhinho do cachorro, de coloração escura e que causam muito incômodo, principalmente em tutores de cães de pelagem mais clara, por ficar mais nítido. É muito comum em Maltês, Shih Tzu, Poodle, Spitz, mas depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre propensão racial. É fundamental, quando a gente fala sobre esse assunto, dividir muito bem. A lágrima ácida é um problema dividido em 2 partes. A primeira parte é o escorrimento da lágrima. Quando a lágrima cai no pelo, por vários motivos aqui que depois a gente vai falar, ela é totalmente incolor. E ela só mancha depois de ela já estar no pelo. Então a gente precisa separar. É o escorrimento o escorrimento da lágrima e o escurecimento da lágrima. Para falar sobre lágrima ácida, a gente também precisa falar sobre o sistema de drenagem lacrimal dos cães. O que deveria ocorrer? A lágrima faria seu trabalho no olho, iria lubrificar, e depois todo o excesso dela deveria sair pelo focinho, por um sistema de drenagem lacrimal. Como funciona esse sistema de drenagem? A lágrima entra no ponto lacrimal, o superior e o inferior. A maior parte da drenagem ocorre no inferior. Ela desce nos canalículos lacrimais, ela cai no saco lacrimal, que nessa foto não aparece, mas depois eu tenho outra aqui que mostra. E ela vai descendo pelo ducto nasolacrimal até chegar no ósseo nasal e ela é liberada pelo nariz. Mas por muitos motivos, essa drenagem algumas vezes não ocorre como deveria. E daí a gente precisa separar o escorrimento em 2 também, que é a epífora, quando essa drenagem ocorre de maneira errada, por problemas congênitos da anatomia do cão mesmo, e o lacrimejamento excessivo, que é quando o problema não está na drenagem, mas sim na quantidade de lágrima e o olhinho do cão não dá conta de drenar toda essa lágrima, fazer ela sair pelo focinho dele. Vamos falar sobre a epífora. A epífora, como eu disse, ela é congênita e ela pode acontecer por vários motivos. Eu vou citar alguns aqui. O primeiro que eu queria falar é o entrópio. O entrópio ele é um problema do posicionamento da pálpebra. O olhinho do cão está aqui. A pálpebra que deveria estar aqui, ela faz isso aqui, ela vira para dentro. Depois eu coloco uma foto aqui na edição para vocês verem mais certinho. E essa pálpebra virada, ela causa muito incômodo para o cão e ela também pode dificultar a drenagem da lágrima. O ectrópio, ele é justamente o contrário. O olhinho do cão está aqui, a pálpebra deveria estar aqui, ela faz isso aqui. É muito comum em raças que têm a pele do rosto mais solta, como por exemplo, deixa eu pegar um exemplo bom, um Bull Mastiff, um Dog alemão. Essas raças são mais comuns de ter porque a pele do rosto é mais solta e daí acaba puxando e eles acabam desenvolvendo o ectrópio. Outras causas que também podem estar relacionadas à epífora. Mau posicionamento dos cílios. Daí a gente tem vários tipos de posicionamento dos cílios incorreto que acaba cutucando o olhinho do cão, os cílios, quando ele nasce no lugar errado ou quando ele se vira para dentro do olhinho. E isso acaba causando muito incômodo para o cãozinho. E ele acaba lacrimejando mais e também dificultando a drenagem da lágrima. Esses motivos, gente, eles incomodam o cão. Então, se você for resolver eles, você não vai resolver pensando na estética dele. Você não vai resolver pensando, se eu fizer isso, ele vai parar de manchar. Não, tu vai resolver esse problema pensando assim, isso tá incomodando o meu cachorro. Imagina, você ter uns cílios cutucando o teu olho o dia inteiro. Isso causa muito desconforto para eles. Então, sempre que você for resolver isso, resolve pensando no bem-estar e na saúde do seu cãozinho. Não resolve pensando, ele vai parar de manchar, ele vai ficar mais bonitinho, tá bom? Outra coisa que a gente precisa falar, gente, são as raças propensas. E aí, a gente precisa falar da anatomia desses cães e do padrão desses cães. Vamos pegar o meu exemplo da minha cachorrinha, que é a Wendy, ela é maltês. Vamos pegar o exemplo do padrão do maltês. Eu vou explicar primeiro o que é o stop. Stop, gente, é o ponto exato onde acaba a testa do cão e começa o focinho. Em nós seria mais ou menos aqui, ó, entende?
E no maltês, esse ponto, o stop, ele deve ter 90 graus. Em um focinho com uma inclinação, com um stop que tem inclinação de 90 graus, o canal dele vai ser muito mais torto. Então, esse canal aqui, ó, a lágrima vai ter muito mais dificuldade para passar nessa região aqui, em cães que tem o stop mais marcado. E isso não ocorreria em um cão que tem um stop indefinido, como, por exemplo, um Bull Terrier, que não tem um stop. O focinho dele é completamente reto. Nesse cão, a drenagem da lágrima seria infinitamente mais fácil. Por isso que é muito mais comum a gente ter o problema da epífora congênita nos cães que tem um stop mais marcado, como Shih Tzu, como Maltês, como Spitz também. O stop deles é mais marcado e isso faz o canal deles ser mais torto. Mas, gente, a gente precisa falar também que o canal torto, ele não vai causar um desconforto pro teu cão. Ele não vai causar uma dor, ele não vai prejudicar o teu cão e ele também não vai evoluir para algo que possa machucar o teu cão. Então, quando o problema é esse, do canal ser muito inclinado nessa região e a lágrima ter dificuldade de passar, é muito mais benéfico você resolver a causa da mancha do que você resolver a causa da epífora, porque aquilo ali não está agoniando o teu cão. É claro que uma epífora, um cão que fique sempre com a cara molhada, ele tem mais chances de desenvolver dermatites, fungos, bactérias na região, mas é só uma possibilidade, sabe? Você fazer um procedimento cirúrgico para resolver isso, eu particularmente, como mamãe de maltês, não vejo benefício nisso. Outra coisa que a gente precisa falar, gente, é o ponto lacrimal pequeno. Como eu já mostrei o ponto lacrimal, nessa foto aqui dá pra ver melhor, ó. O ponto lacrimal tá aqui e nessa foto aqui que eu tinha dito antes aparece o estáculo lacrimal. Quando esses pontos aqui são muito pequenininhos, às vezes a lágrima não consegue passar toda e o excesso de lágrima acaba escorrendo para o rostinho, igual nas outras situações. Mas é outro caso que também não causa desconforto para o cão, não causa danos à saúde dele, Na edição eu vou colocar aqui do lado a foto de um maltês e de um collie pelo curto, para vocês verem a diferença do focinho deles. No maltês, o ducto nasolacrimal provavelmente é muito mais torto e isso pode ser uma das causas da epífora. E no collie, esse ducto nasolacrimal ele é muito mais reto, o que facilita muito mais a drenagem, tornando o collie um cão muito mais difícil de ter epífora pela razão da tortuosidade do canal. Gente, eu peço desculpas aí pelo barulho. Eu até ia esperar passar, mas se eu for ficar esperando, eu vou ficar aqui o dia inteiro e não vou conseguir gravar nada pra vocês, tá? Então eu peço desculpas. Mas enfim, vamos falar sobre o lacrimejamento excessivo. O lacrimejamento excessivo, ao contrário da epífora, ele é uma coisa adquirida. Então assim, entrou uma poeirinha no olho do teu cachorro. O corpo dele vai tentar produzir mais lágrima pra tirar aquele corpo estranho dali. E nessa tentativa de produzir mais lágrima, vai acabar escorrendo no rostinho e ele vai ficar com o rostinho molhado e posteriormente pode vir a ter uma mancha. A gente estava falando na antepenúltima live também sobre o sol. É igual a gente. Quando a gente sai para um lugar muito iluminado, a gente fica com vontade de chorar, a gente lacrimeja o olho e a gente acaba chorando mesmo. E os cãezinhos são igual, gente. Quando entra muita luz, quando eles estão num lugar com muito sol, muito iluminado, principalmente em passeio, eles lacrimejam mais. Não sei se vocês notam, mas na Wendy eu noto bastante que o olhinho dela fica bem molhado e depois a carinha também, porque acaba escorrendo. Mas se a causa da mancha estiver resolvida, se ele não tiver nenhum motivo para manchar, ele vai ficar só com a carinha molhada, tá? Em um caso de lacrimejamento excessivo e de epífora também. E agora a gente vai começar a falar sobre a mancha. A mancha é um assunto muito mais complexo, é um assunto que não tem muita pesquisa falando sobre, e é um assunto que é muito mais de boca a boca para tutor do que de uma pesquisa falando, essa é a causa do ponto final. Então, o que eu vou passar aqui para vocês são as poucas pesquisas que tem sobre esse assunto e são algumas experiências minhas e que eu já ouvi falar bastante nos grupos de maltês, principalmente no Face. Mas eu quero falar principalmente a minha experiência e contar aqui os estudos que eu separei para mostrar para vocês. Eu quero botar as fotos, tá? Mas eu não sou muito boa com edição, então eu vou tentar botar as fotos aí.
Se não der certo, depois eu boto no Stories, deixo salvo, não sei, eu faço alguma coisa aí. Mas vamos começar a falar. A mancha de lágrima, gente, a gente já falou que divide em dois, né? O escorrimento da lágrima pode se chamar epífora e lacrimejamento excessivo, mas a mancha se chama cromodacriorreia, um palavrão, né? Mas a cromodacriorreia, ela não acontece só em cãezinhos, tá? Me perguntaram na última live se também pode acontecer em gatos. Pode, mas aqui eu tô falando sobre cãezinhos, tá? Porque eu nunca tive gatinho, então eu não sei explicar se é igual ou se não é igual. E eu tô falando mais da minha experiência como mamãe de cachorro, principalmente de maltês, tá? Só de maltês, na verdade. Eu só tive maltês, só tive a Wendy na vida, mas enfim. Vamos falar sobre cromodacriorreia. Primeiro, eu vou dividir aqui em três motivos principais, três motivos mais comuns do cachorro manchar. Primeiro, alimentação. A primeira vez que a Wendy manchou, sim, foi por causa da alimentação. Ela chegou em casa manchadinha e quando a gente trocou de ração, ela parou de manchar. Ou seja, a causa daquilo era a alimentação. E assim, ó, se a causa do seu cachorro... Porque assim, muita gente acha que a única causa da lágrima ácida é a alimentação. E eu também pensava assim, até um ano atrás, até a Wendy manchar pela segunda vez, eu trocar 1 milhão de vezes a ração e nenhuma resolveu, ficar desesperada. E depois eu fui pesquisar, fui atrás de estudo, de pesquisa, e eu descobri que não, a alimentação não é a única causa da lágrima ácida. E por isso, gente, é muito importante a gente frisar muito isso, porque muitas vezes o tutor, quando o cachorrinho mancha, ele passa por várias rações, fica trocando ração de um em um mês, e isso não faz bem para o organismo do cãozinho. Então, primeiro de tudo, tu precisa resolver, tu precisa achar a causa, tá? Tu precisa pensar o que mudou na rotina dele, se mudou alguma, sei lá. Aqui, na segunda vez, o que mudou foi a mudança, gente. A gente se mudou de casa, o Wendy, pelo estresse, começou a manchar, associado a outro problema que depois eu vou falar. E eu começo a falar, eu emendo tudo, eu fico muito empolgada falando disso, e daí eu acabo falando tudo ao mesmo tempo. Mas vamos voltar para a alimentação. Cada cachorro se adapta com uma ração. Não adianta eu falar assim, a Wendy clareou com a Hills e você entupiu o cachorro de Hills, talvez a Hills não seja bom pro teu cachorro, tá? E isso inclui, gente, alergias. Se o meu cachorro tem alergia a algum ingrediente da Hills e o teu não tem, talvez a minha manche com a Hills e o teu não. Talvez, porque assim, gente, é muito individual, sabe? O que dá para um cão, talvez não dê para o outro. Então, a gente precisa falar muito sobre isso, sobre alimentação, e deixar bem claro que essa não é a única causa para a lágrima ácida. E agora a gente vai falar sobre o estresse, que foi uma das duas causas que manchou o Wendy pela última vez. Em ratinhos, gente, ratinhos de laboratório, um grande indicativo que eles estão estressados é a cromodacriorreia. Quando o olhinho deles começa a ficar de uma coloração escura, quem trabalha ali no laboratório já acha que ele está estressado, porque neles é comprovado que o estresse é a causa da cromodacriorreia neles. Não tem nenhum estudo trazendo isso para os cães. E por isso que é um problema tão abstrato ainda, porque não tem muita pesquisa que fala sobre isso, sabe? Então é muito mais de experiência, de vivência, do que de uma pesquisa comprovando aquilo, sabe? Mas em ratinhos é uma causa comprovada e é uma causa bem indicativa em laboratórios. Por exemplo, eu vou fazer um teste com medicamento e ele começou a ter cromodacriorreia, é sinal que ele ficou estressado, e anota lá na pesquisa que ele ficou estressado porque ele apresentou a cromodacriorreia. A segunda vez que a Wendy manchou foram 2 motivos associados. Mas o que desbloqueou a lágrima ácida foi o estresse. Aconteceu assim, ó. Quem acompanha a gente sabe que ano passado a gente se mudou. A gente morava em um apartamento bem pequeno, a gente se mudou para uma casa grande. E isso causou um estresse para a Wendy, tá? Ela manchou 1 semana depois da mudança. E assim, ó, gente, eu fiz a adaptação com ela. Eu vim aqui em casa, a gente construiu a casa, né? Então a gente vinha aqui na obra todos os dias. E ela amava vir aqui, nossa, era o lugar preferido dela vir. E ela vinha todo santo dia, vinha aqui, fazia a maior festa, brincava e rolava na grama. E daí a gente se mudou e 1 semana depois eu acho que ela percebeu que era pra sempre e daí ela ficou estressada. E também outra coisa, gente, lá no apartamento,
Tipo assim, ó, passava uma, duas pessoas no corredor, ela latia, o elevador poucas vezes por dia também, que parava lá no nosso andar. E daí ela latia pouco, né? Ela se estressava pouco. E aqui a gente tem uma janela ali naquela área ali, e a Wendy tem acesso a essa janela. E essa janela dá pra rua. E na rua passa cachorro, passa gente, passa bicicleta, passa carro, e ela fica maluca, ela late o dia inteiro, ela é muito barraqueira, ela é uma cachorrinha muito territorialista. E isso causa um estresse muito grande nela, porque ela acha que ninguém pode passar na rua dela, sabe? É isso que passa na cabeça dela, e ela é muito estressada com isso. É uma coisa que a gente tá tentando mudar, né? Eu, vou ser sincera, não tô fazendo muito adestramento nessa parte por enquanto, mas eu quero mudar isso. E vamos começar a trabalhar nessa parte. Mas enfim, foi o estresse associado a outra causa, que é o que eu vou falar agora. Esse é um assunto meio extenso, que é saúde bucal. Gente, saúde bucal, ela é muito importante no corpo inteiro do teu cachorro, igual na gente. Sabe aquele ditado que diz, a saúde começa pela boca? Isso vale pra pet também. E a Wendy, ela manchou pela questão do tártaro, que ela já estava. A culpa foi minha de ela estar com tártaro. Eu que não escovei. Porque assim, a Wendy, ela era uma cachorrinha birrenta pra escovar os dentes. Ela não gostava. E eu acabei deixando. Tipo assim, não gosto, não gosto. Vamos deixar. E eu errei muito nessa parte, porque ela ficou com tártaro. E o tártaro, ele podia ter causado muitas coisas mais sérias pra ela. Vocês sabem aí que o tártaro pode causar doenças no coração, no rim, no fígado, enfim. Pode causar várias outras doenças mais sérias. Então, é muito importante cuidar da saúde oral, gente. Não só por causa da lágrima ácida, mas por causa do geral, do corpo geral do cachorro. Vou deixar aqui um antes e depois da limpeza dela, tá? Tava bem feio, eu sei que a culpa é minha. Mas a gente fez a limpeza, agora ela tá com o dente bem limpinho, bem bonita. Eu fiz a dessensibilização, fiz o adestramento e agora ela deixa de escovar de boa. Toda noite a gente escova com a pasta da Virbac, que é enzimática, né? Bem legal. E agora tá tranquilo, né? Agora eu espero pelo menos que ela não acumule mais tártaro, porque a escovação tá bem certinha, ela tá deixando, tá bem princesinha. Eu também tô mais disciplinada nessa parte. E agora eu espero que não volte a acontecer isso. Mais pela parte da saúde do que pela parte da estética. Claro que também tem a parte da estética, mas a saúde é o principal. Então, eu vou falar aqui, gente, de uma pesquisa feita por uma veterinária odontologista. E essa pesquisa avaliou o efeito de 3 medicamentos na saúde oral relacionada à lágrima ácida. Então, como que foi essa pesquisa? Eles usaram 3 medicamentos, o metronidazol, o metronidazol com espiramicina, que é o Estomorgil, famoso por tirar a lágrima ácida. O pessoal lá no grupo de Maltê, gente, é um absurdo, assim, ó, lágrima ácida, taca Estomorgil. E às vezes não é tão legal ficar entupindo o cachorro de antibiótico, né? Principalmente quando não tem um aconselhamento veterinário. E o terceiro foi o metronidazol com espiramicina, que é com espiramicina não, gente, desculpa, com tilosina, que é o Angel Eyes, também é famoso por tirar lágrima ácida, e ele é feito para isso. Ao contrário do Estomorgil, que ele é feito para agir na saúde oral. E essa pesquisa, ela avaliou assim, ó, os cães, antes de receber o tratamento com esses antibióticos, eles bateram uma foto da boca dos cães e do olho dos cães com a lágrima. E a diferença foi nítida nas duas áreas, tanto na parte da lágrima ácida quanto na parte da gengivite. O Estomorgil, ele diminuiu a gengivite do cão do índice 3 para o índice 2. Não, perdão, do índice 2 para o índice 1. E a lágrima ácida, a cromodacriorreia, ele diminuiu do índice 3 para o índice 2. Foi isso. Isso o Estomorgil. O Angel Eyes, gente... Não, falei errado. Esquece tudo que eu falei. Não foi o Estomorgil que diminuiu essa quantidade. O Angel Eyes diminuiu a cromodacriorreia para o grau 3, do grau 3 para o grau 2, e a gengivite do grau 2 para o grau 1. Foi isso. E o Estomorgil, eu não lembro quais foram os índices de
diminuição da cromodacriorreia e da gengivite, mas do Angel Eyes eu tenho quase certeza que foi esse. Eu vou deixar aqui em algum lugar a pesquisa, tá? O trechinho que fala qual foi a diminuição da cromodacriorreia e da gengivite. E também a foto, que é muito, muito, muito legal essa foto. Antes e depois do tratamento. Mas assim, ó, gente. Não adianta nada você dar um antibiótico que vai agir na saúde oral se você não tiver um tratamento correto da saúde oral do teu cão. Se o teu cachorro tá cheio de tártaro, toma estomorgil, se livra da gengivite e continua com tártaro, é bem provável que daqui a um tempo ele vai ter gengivite de novo, entendeu? Porque ele não recebeu o tratamento que ele deveria. Ele não teve uma limpeza de tártaro. Eu tinha muito, 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 muito medo de fazer a limpeza de tártaro, tá? Nossa, quando eu marquei, eu fui obrigada a marcar porque ela precisava de anestesia pra bater o raio-x da patelinha dela. E daí eu aproveitei a anestesia pra fazer a limpeza. E, gente, a minha preocupação, eu chorei 2 dias, o dia inteiro, assim, ó, preocupada de acontecer alguma coisa. Mas é inevitável, sabe? Eu reconheço que a culpa foi minha, eu me sinto muito culpada por isso, mas teve que fazer, sabe? E eu fiquei com muito, muito, muito medo. Inclusive, uns meses antes, eu comprei um produto que tá aqui do meu lado. Depois eu mostro pra vocês. E a promessa dele é tirar o tártaro. Ele resolve? Sim, ele resolve. Só que tem um problema. Não adianta nada ele tirar o tártaro externo e deixar o dente bonitinho, se ele não tirar o tártaro embaixo da linha da gengiva, né? Então eu uso ele mais pra prevenção. Atualmente. Antes eu usava como forma de tratamento e achava que ia fazer milagre. Mas hoje eu entendo que só um tratamento veterinário para ter esse efeito, sabe? De realmente resolver o problema. E esses produtos que prometem tirar, prometem... Gente, enfiar a sujeira para debaixo do tapete, tá? A não ser que um veterinário recomende, sim, esse produto vai resolver o caso do teu cachorrinho, super ok usar ele. Daí tudo bem. Mas outra coisa é tu nem passar por uma avaliação veterinária e comprar o produto achando que vai resolver o tártaro, vai cair tudo em um dia, como eu achava que ia acontecer. E esperava muito, tinha muita fé que isso ia acontecer, queria muito que acontecesse. Mas hoje eu vejo que mesmo se acontecesse não ia resolver nada, porque o problema é muito mais embaixo, sabe? Era enfiar a sujeira para debaixo do tapete. E isso não é legal, né, gente? Tipo assim, a gente mascarar, depois a gente vai falar também sobre mascarar o problema da lágrima ácida, mas na parte do dente era isso. Eu acho que era isso. Não, tem mais uma coisinha sobre a saúde bucal, que é o nascimento e a troca de dentinhos, gente. Quando o cachorrinho é bebê e ele começa a trocar o dentinho, ou começa a nascer o dentinho ele começa a nascer ali pelas... me corrijam se eu estiver errado, eu acho que é pelas 2 a 3 semanas ele começa a nascer e de 4 aos 6 meses ele começa a trocar. A troca eu tenho certeza que é dos 4 aos 6, mas do nascimento eu não tenho muita certeza de qual período é. Mas enfim, causa também essa irritação, igual o bebê, gente, quando troca o dente, quando tá nascendo o dente, irrita, ele quer morder as coisas, enfim, é normal, né, gente? Em cachorrinho é a mesma coisa, eles também ficam irritados quando tem a troca. E a gengiva causa aquela dorzinha. E isso também pode ser um motivo da lágrima ácida acontecer. Então, assim, se teu cachorro tá na fase de nascimento ou de troca de dentinho, é comum ele ter, espera essa fase passar. Daí, se não resolver, se a troca já passou, ocorreu tudo certinho, não ficou dentição dupla, daí sim tu procura outra causa que possa estar causando a lágrima. Mas se ele é bebezinho, gente, dá uma guardada, espera a troca certinha, porque esse é um dos motivos comuns também. E outra coisa, gente, que a Juliana comentou com a gente na nossa última live, quando a mamãe dos bebês lambe para ajudar a limpar. Às vezes a saliva da mamãe também tá manchando e causa aquela lagrimazinha justamente pela saliva da mamãe manchar. E daí ela vai lamber aqui para ajudar a limpar e acaba manchando o cachorrinho também, o filhotinho. Então, se ele é bebê, calma, tenha paciência, não sai trocando ração de 1 em 1 mês, tá? Eu troquei a ração quando a Mandir era bebê e foi uma troca de boa, fiz a transição certinho, né, gente? Muito importante também isso. Mas
Quando a Wendy era bebê, a causa dela não foi a troca de dentição e nem o nascimento, porque senão a alimentação não teria resolvido, né? E no caso da Wendy, só trocar a ração já eliminou totalmente o problema quando ela era bebê, né? Isso eu tô falando que ela tinha 2, 3 meses por aí. Vou botar uma fotinho dela aqui, o antes dela, bebezinha, e o depois dela, que ela trocou a raçãozinha. E resolveu, ou seja, na cidade a causa era alimentação. E agora a gente vai falar... Tá, agora a gente falou sobre as causas da cromodacriorreia, que no geral são 3. Alimentação, estresse e saúde bucal. Agora a gente vai falar sobre as maquiagens para lágrima ácida, que eu também já caí muito nisso. E é por isso que eu gostaria de falar sobre isso com vocês. A primeira coisa quando a gente fala de maquiagem é igualzinho a questão do dentinho, gente. Esconder a sujeira para debaixo do tapete. Se teu cachorro tá manchando, dá graças a Deus, porque é o corpinho dele te indicando que tem alguma coisa que não tá certa e antes de acontecer algo mais grave, ele tá te mostrando em um problema estético, porque lágrima ácida é estética. O que tá causando a lágrima pode não ser estético, mas a lágrima é estética. Nenhum cachorro vai ficar doente porque tá com a cara manchada, mas a causa que tá causando essa mancha pode deixar teu cachorro mais doente. Por exemplo, saúde bucal, sabe? Se eu não tivesse resolvido isso, se a lágrima não tivesse me avisado que aquilo ali tava causando algo ruim no organismo dela, talvez hoje ela tivesse com uma doença muito mais séria vinda do tártaro, sabe? Então, se teu cachorrinho tá manchando, gente, que coisa boa que o corpinho dele tá avisando pra ti antes de acontecer alguma coisa mais séria, tá? Então, não tenta mascarar isso. Não tenta passar produtinho que promete fazer mágica. Primeiro resolve a causa, sabe? Porque a causa é o principal, a causa é o que pode estar agoniando o teu cão. Uma alimentação incorreta pode causar uma lágrima. Ou uma alimentação que o teu cachorrinho, que o organismo dele não se adaptou, também pode estar causando uma lágrima. Igual uma saúde bucal pode estar causando uma lágrima, um tártaro, uma gengivite pode estar causando essa lágrima. Então, assim, sempre vai atrás do motivo, pela saúde do cachorro, não pela estética. A estética é só uma consequência, tá? Então, assim, se tu já resolveu o motivo que estava provocando a lágrima ácida, super ok você usar esses produtos que prometem tirar os pelos que já estão manchados. Mas isso não quer dizer que o teu cachorrinho vai parar de produzir a mancha, entende? Ele só vai tirar o externo. Então, ele é muito mais uma maquiagem do que uma resolução. Então, só usa ele quando a causa já foi totalmente eliminada, tu vê que a raiz já tá nascendo branca e que os pelinhos manchados são só ali no bigodinho ou aqui na lateral do olhinho. Daí tu usa esses produtos super de boa, mas não compre esse produto achando que ele vai fazer uma mágica, vai tirar completamente a lágrima do teu cão, porque ele não vai. Se o motivo ainda continuar ali, o teu cachorro vai continuar produzindo esse motivo. E isso se aplica a tudo, tá, gente? Mas eu queria fazer um parênteses aqui, que essas maquiagens, elas são muito úteis quando é uma coisinha rapidinha. Vou dar um exemplo. Ano passado, eu fiz o meu book de 15 anos, no começo do ano. E foi bem na época que a Wendy começou a ter aquela manchinha assim. O que eu fiz? Passei uma maizeninha ali. Não era aquilo que ia resolver o problema. Mas pra mascarar, pra fazer um book, super de boa, tá? Nessa época, quando eu fiz o book, ela tava bem pouquinho, tava só um pouquinho aqui. E daí eu passei uma maizeninha ali, nossa, ficou show de bola, nem dava pra ver. Mas só pra coisas assim, bem momentâneas, não passa achando que vai resolver completamente. E isso serve pra qualquer coisa. Soro fisiológico, eu usei muito, gente. Eu vou botar uma fotinho aqui, uma foto que eu tenho. Essa sou eu, com 12 anos. A Wendy tinha chegado em casa um dia antes. A Wendy estava com 55 dias nessa foto e eu tava limpando o olhinho dela com soro fisiológico, achando que, nossa, ia fazer uma mágica incrível e que ia sair de um dia pra noite. Coitada. Mas enfim, gente. Mais uma coisa. Muita gente passa leite de magnésio. Se o problema da lágrima ácida fosse acidez, que não é, como a gente já falou lá no começo, resolveria. Por quê? Porque é uma substância básica
E se tu botasse ela no olhinho antes da lágrima cair no olho, ela iria resolver completamente. Por quê? Porque o local ali ia estar básico e se a lágrima ácida caísse ali, ela ia neutralizar e não ia manchar. Mas hoje, como a gente já sabe por estudos que o problema da lágrima ácida, na verdade, não é o pH, foi comprovado em 2002 e foi feita outra pesquisa reafirmando essa em abril de 2019, ou seja, bem recente. Então não adianta você passar leite de magnésia para tentar neutralizar essa lágrima. Pode passar tentando amenizar, sabe? Para higienizar mesmo. Eu não sei se é o produto ideal para fazer isso. Particularmente, eu gosto de usar o soro fisiológico. Faz tempo que eu não limpo. Eu só limpo para tirar ali as sujeirinhas mesmo, mas daí eu limpo com papelzinho. Mas quando eu era bebê, eu usava soro achando que ia sair a lágrima ácida milagrosamente. Mas a gente sabe, hoje eu já sei que isso não funciona, não adianta encher o cachorro de produto se não resolver a causa do problema. Esse é o problema. A causa tem que ser resolvida. E a causa, gente, normalmente é uma coisa que se tu deixasse daquele jeito, ela poderia fazer um mal danado pro teu cachorro. Então, assim, ó, se teu cachorro tá manchando por uma causa mais séria, agradece que ele tá manchando, agradece que o corpinho dele tá dando uma oportunidade de resolver a causa antes dela se agravar e se tornar algo muito pior. Então, assim, já falei aqui sobre a maioria de coisas que eu queria falar, mas agora eu quero falar da situação de cada um. Cada cachorrinho é um cachorrinho. Talvez alguém aí que esteja assistindo, o cachorrinho esteja manchando por causa da alimentação, outra pessoa por causa da saúde bucal, então é muito individual. Cada cachorrinho é um cachorrinho, cada cachorrinho mancha por um motivo, ou em algumas fases da vida por problemas distintos. Por exemplo, a Wendy, de primeira vez ela manchou por causa da alimentação e na segunda foram duas causas juntas. O que causou foi o tártaro, mas o que ativou foi o estresse. E é isso, então. Primeiro, então assim, ó, você que tá assistindo, de certo tava esperando uma receitinha mágica. Não é isso, não é essa a minha intenção, tá? Minha intenção é justamente dizer, procure a causa, tá? Eu deixei ali no Stories, tá? No destaques, um resumão sobre esse assunto. É um resumão de 5 páginas, eu acho. Não, acho que é 4 páginas e a última são as fontes, as pesquisas, enfim, tudo ali. Mas eu vou dar um resumão aqui pra vocês. Epífora congênita pode ser causada por causas que incomodem o seu cão, como, por exemplo, entrópio, ectrópio, mau posicionamento de cílios, e isso incomoda teu cão, então tu precisa resolver pensando no bem-estar, na saúde do teu cão. Mas também pode ser causada por problemas que não agoniam ele, como, por exemplo, a tortuosidade do canal lacrimal em raças com stop mais marcado, ou ponto lacrimal pequeno, coisas desse tipo que não incomodam ele, sabe? Que não vão causar nenhum malefício à saúde dele. Essas são as causas da epífora, tá? Claro que pode ser mais coisa ali na relação de saúde, mas na relação de anatomia e de coisas que não incomodam, é praticamente isso, ponto lacrimal pequeno e o canal torto. Segunda coisa, lacrimejamento excessivo. Essas são as duas coisas que causam o escorrimento da lágrima. A lágrima desce incolor, tá? A lágrima é transparente. Um cachorro pode viver a vida inteira com a cara molhada sem ter uma manchinha. Vou botar a foto aqui da Wendy, gente. Olha só, ela sempre teve epífora, tá? Desde bebezinha. E ela sempre ficou com o rostinho molhado, mas ficou sem mancha por muito tempo, só com o rostinho molhado, sem nenhuma mancha, tá? Então, teu cachorro pode completamente ter epífora sem ter a cromodacriorreia. Mas essas são as causas da epífora. Segunda coisa, lacrimejamento excessivo, que também causa o escorrimento da lágrima. E ele é causado por coisas adquiridas, por exemplo. Entrou uma poeirinha no olho do teu cachorro, ele vai lacrimejar mais para tirar aquele corpo estranho antes que ele cause algum arranhão, alguma coisa assim. Mas também pode ser causado por arranhão. Esqueci de falar de uma coisa sobre a tosse. Principalmente em cachorrinhos que tenham o pelinho do bigode que cresça para cima.
como por exemplo o Shih Tzu. O Shih Tzu é muito comum a gente ver com o bigode todo cortado para prevenir a lagrimácea, e isso, se não for feito certo, porque tipo assim, ó, se tu corta o bigode de um Shih Tzu, tu vai ter que manter aquele corte para sempre, senão ele vai crescer, vai espetar o olho. Então assim, ó, ou tu deixa crescer uma vez, tenta baixar ali o máximo quando ele estiver crescendo, para não espetar o olhinho. Passa gelzinho ali, sem álcool ali, gelzinho específico, enfim, para baixar bem, e deixa crescer só uma vez, daí fica longo e não espeta mais o olhinho. Ou tu corta uma vez e fica cortando para sempre. E eu, particularmente, eu acho mais bonito esteticamente sem corte. E eu acho mais fácil também de manter. Tipo, só deixa crescer uma vez e pronto. Do que tu ficar cortando. Mas isso vai de individual, né, gente? Cada tutor tem uma opinião. Essa é a minha, tá? Eu prefiro sem corte. E outra coisa, o corte, quando ele é feito corretamente, ele é benéfico. Por exemplo, a Wendy, eu sempre tosei ela. Vou botar uma foto aqui da região que eu toso. Eu toso ela bem aqui, ó, gente, bem rente ao olhinho, só no lugar que a lágrima escorre. Porque assim, se o cachorro tem epífora, aquela lágrima, aquele pelinho, ele já vai nascer direcionado pela lágrima para baixo. Outra coisa é tu cortar o bigode, tá? Se tu corta o bigode, não vai ter nada para direcionar ele para baixo, ele vai crescer assim, ó, em direção ao olhinho. Aquilo ali espeta o olho, pode causar problemas até mais sérios do que só o lacrimejamento. Tá, enfim, era pra fazer um resumo e eu aumentei. Epífora, lacrimejamento excessivo, e agora eu falei da tosa também, que eu não tinha falado, mas é muito importante. E essas são as duas causas do escorrimento da lágrima. Agora, a mancha, a cromodacriorreia, ó, escorrimento, mancha. A mancha é a cromodacriorreia, e as três causas mais comuns, mais faladas são alimentação, que cada cachorrinho se adapta com uma, até em questão de alergia. Se ele tem alergia a algum ingrediente da ração, ele pode manchar por causa disso. Estresse. Em ratinhos já é comprovado que estresse sim tem relação com a cromodacriorreia, mas em cachorrinhos não. Só que por vivência, às vezes tem. Aqui em casa, sim, o que ativou a lagrimácea foi o estresse, o que causou foi o tártaro, tanto é que resolveu com a limpeza, mas o que ativou foi o estresse. Uma semana depois de a gente se mudar, ela estava manchando. E terceira coisa, saúde bucal, que é muito, muito importante, não só para a estética ali do rostinho, de não manchar, mas também para o corpo inteiro, né? A saúde começa pela boca. E ali das maquiagens que a gente falou sobre tentar mascarar um problema que, na verdade, não vai voltar daqui a pouco, se tu não resolver a causa corretamente, né? E o momento certo de usar as maquiagens, que é depois de a causa já ter sido resolvida e só restar uns pelinhos ali que ainda estão com a mancha. E daí sim, aqueles produtos vão fazer um efeito bem legal. Então, assim, meu cachorro tá manchando, o que eu devo fazer? Eu acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo veio aqui só pra resposta dessa pergunta, mas é porque é um assunto muito complexo, muito extenso, então eu falei. Então, vou responder essa pergunta agora. Meu cachorro tá manchando, o que eu faço? Primeira coisa, avalia a rotina dele, vê se não mudou nada, faz uma retrospectiva aí, vê se ele não comeu nada diferente, se não mudou a ração, vê se ele não tá em período de troca de dentinho, ou se não nasceu o dentinho há pouco tempo, vê se a saúde bucal dele tá ok, vê se ele não tá com gengivite, com tártaro. E se você procurar a causa corretamente e resolver ela de um jeito adequado, é bem provável que a mancha dele se vá completamente. Como foi o caso da Wendy, eu vou botar de novo antes e depois dela aqui. Muito nítido a diferença, gente. 4 dias antes da limpeza, 15 dias depois da limpeza. Então, assim, ó, procurem a causa, tá? É muito mais importante tu resolver a causa, que pode causar futuramente um problema de saúde mais grave no teu cachorro, do que tu ter o teu cachorro branco, sabe? Então, procure a causa, resolva a causa, e depois, já que a causa tá resolvida, pode usar, assim, um lencinho, um pozinho, um shampoo branqueador, daí sim ele vai fazer efeito, tá bom, gente? Acho que era isso.
Eu vou chamar o Endinho aqui pra dar tchau pra vocês. Espera aí. Acho que era isso, gente. Espero ter esclarecido bastante coisa aí pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem. Também, gente, entrem nos destaques Lágrima Ácida e printem ali o resumão que eu fiz. Tá bem completinho, tá? Claro que é muito melhor primeiro assistir o vídeo pra depois se basear no resumão, né? Porque o resumão é bem resumido mesmo, tá? Talvez vocês não entendam alguma coisa, mas com o vídeo com certeza vocês vão entender. Ele é bem resumido mesmo. Eu peguei a Wendy aqui pra dar tchauzinho pra vocês. Filha, dá tchauzinho pra eles, ó. Agradece a participação. Peraí que ela vai dar tchau, gente. Dá tchau. Tchau! Tchau! Muito bem, vida! Tchau, gente!